Fala galera, aqui é André Okazaki. Nesse vídeo, que é um vídeo mais longo, já um vídeo de uma aula um pouco mais técnica, né? Hoje vamos meter a mão no código. Eu quero dividir um pouco mais sobre código mesmo, sobre a parte técnica aqui que a gente faz, como a gente faz as coisas que eu falo sobre teste, que eu falo sobre tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. Hoje eu vou trazer uma dúvida que é muito comum para várias pessoas, que é a injeção de dependência. Esse é um assunto que sempre gera um monte de dúvidas, porque infelizmente a gente não é acostumado, né, a programar com injeção de dependência. A gente, principalmente a galera que vem em .NET, acaba ouvindo ali do mundo do VB, depois do VBNet. A galera do Java já é mais ligada em design patterns, tem mais costume de aplicar essas coisas no dia a dia. Então, esse é um vídeo um pouco mais longo, então dá uma olhada aí, sei lá, assiste em velocidade acelerada se você quiser, mas realmente é um conteúdo um pouco mais extenso. Eu fiz aqui uma API, um projetinho bem simples no .NET Core. Estou usando aqui o 3.1, nós estamos ainda aqui em 2020, ainda não temos o .NET 5 ou nenhuma outra evolução dele. Criei aqui um projeto bem simples, só para ilustrar. Estou tentando aqui trazer um código que é mais comum, né, mais próximo do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente faz um curso de testes, um curso sobre a parte técnica, a gente sempre acaba pegando aquele código bonito, código bem feito, e dessa vez eu quero trazer aqui, principalmente quando a gente for falar de refactoring, para códigos que estão mais próximos da nossa realidade. Claro que eu imagino que a sua realidade seja até mais triste do que essa aqui, mas vou tentar trazer exemplos mais concretos e não só aquelas coisinhas bonitinhas que a gente vê no teste. Também não dá para criar coisas extremamente complexas porque o tempo aqui é limitado, né? Então não é tão simples quanto um código muito comum aí de curso de testes ou curso de arquitetura, mas também não é um código hiper complexo com 1000 linhas de código aqui, senão não dá tempo de terminar o vídeo. A API é bem simples, é uma API aqui que, vou executar ela aqui, ela roda no browser mesmo, não vou nem usar Swagger, nem usar Postman, nem nada do tipo. Ela tem aqui uma controller de preços, você passa o código do produto, um CEP de entrega, e ele vai te retornar aqui os dados do produto, né? O código, o nome, um valor de preço total, o valor do preço do produto e o preço da entrega. É bem simples. E aqui no código, vocês podem ver aqui que tem uma controller de preço, que só tem um get mesmo, um método obter preço. A gente recebe aqui código do produto, CEP de entrega. Aí aqui o que esse código faz ele chama uma repository, que supostamente iria no banco. Claro que eu não fiz ela aí no banco para não deixar muito complexo. Mas ele tem uma lista aqui de produtos e você dá um find, como se fosse uma tabela de um banco ou uma collection, alguma coisa do tipo. Ele faz a consulta aqui baseado no código que você informa, na rota. Se ele não encontrar, ele vai te devolver um erro, um not found. Se ele encontrar, ele vai ver aqui se tem taxa de entrega. Se tiver taxa de entrega, ele procura o valor da taxa e faz um recálculo aqui do valor do preço total do produto. E se não tiver taxa de entrega, ele simplesmente devolve o preço do produto mesmo. É uma coisa bem simples, com algumas regrinhas aqui, mas só para demonstrar o ponto. Uma coisa que o assunto que eu quero começar aqui é sobre, já que a gente está falando de injeção de dependência, né, vamos definir o que é uma dependência. Às vezes parece uma coisa muito simples, né, mas tem muita gente que ainda não tem exatamente a noção do que é. Se você não sabe o que é uma dependência, fica difícil implementar a injeção de dependência. Por motivos talvez um pouco óbvios, mas a gente não é acostumado a pensar nisso. Então eu vou trazer aqui para
você conseguir visualizar e aí não vai mais ter dúvida. O que é uma dependência? Dependência, aqui em C Sharp não vamos falar de outra linguagem, certo? O meu mundo aqui é Microsoft, não sei se o seu é também. Se você quiser levar esses conceitos para outra linguagem, você pode, mas todos os exemplos que eu dou são em C Sharp, beleza? Aqui, toda dependência no C Sharp, ela basicamente implica em ter um new. Quando eu estou instanciando uma classe dentro de um método, eu estou criando uma dependência forte. Eu posso ter outros tipos de dependência que podem até ser um pouco mais fracas, mas essa aqui é o mais comum, é quando a gente dá um new aqui na classe para poder consumir um método, para poder consumir uma property ou né, qualquer coisa desse tipo. Como que eu sei o que é a dependência? Primeiro pelo new e segundo, que é o mais importante, e é por isso que a gente chama isso de dependência, é que se eu vier aqui no código e, por exemplo, alterar o nome dessa classe aqui para, em vez de produto repository, eu vou colocar aqui produto repository X. Se eu voltar aqui na minha controller, no próprio Roslyn aqui já vai apontar um erro de compilação. E obviamente não vai buildar, né? Se eu der um build aqui, Shift B, já vai dar um failed. E aqui eu acho que é o maior indicador da dependência. Isso deflagra uma dependência. Se eu preciso de um outro código, né, de uma outra classe, para poder compilar a minha classe, eu estou gerando uma dependência. É um conceito simples, mas que às vezes a gente não tem ele muito claro. Por que ele atrapalha o seu trabalho no dia a dia? Por que não é uma boa prática ter dependências no seu código? Toda vez que você tem essa dependência aqui, você acaba criando uma dependência que não está só no código, mas até chega a afetar até a forma de trabalho do seu time. Se você tiver alguém fazendo essa classe produto repository, você não vai conseguir trabalhar em paralelo. Você e essa outra pessoa tem que trabalhar sempre em conjunto. Então, o que normalmente acontece nas empresas é que quando você cria esse tipo de dependência aqui, o próprio dev que está mexendo nessa controller, que é o nosso exemplo, ele constrói esse produto repository. Ou às vezes a classe já existe e ele precisa fazer uma alteração, mas ele mesmo tem que fazer essa alteração aqui, por exemplo, nesse método obter. Ah, não foi porque está com erro de build, né? Corrigir aqui. Mas o próprio desenvolvedor acaba fazendo esse método obter, ou ele faz alteração diretamente na classe, porque ele depende diretamente daquilo. Ele precisa que aquele comportamento funcione para que esse método aqui funcione. É uma prática muito comum, eu imagino que no seu dia a dia seja assim também. Não é um crime não ser, não tem um grande problema em não ser, mas você acaba gerando um acoplamento entre as pessoas, inclusive. O seu trabalho depende da outra pessoa que está fazendo essa classe aqui, ou você é obrigado a você mesmo mexer. Ou seja, o seu trabalho, né, como uma equipe, o seu trabalho ele começa a ficar mais difícil também. Se a gente está falando aqui de uma classe super simples, que não faz quase nada, não é um problema. Mas na sua empresa, no seu dia a dia, eu imagino que é muito provável que quando você abre o seu código aqui e tem dezenas de dependências, né, porque nunca é só uma, tem vários problemas ali no código, né, um bad smell já tem muita dependência, mas você acaba tendo que mexer em vários pontos diferentes do sistema. E aí quando você vai fazer, você está fazendo a sua alteração, por exemplo, numa branch do Git, quando você vai devolver o código da sua alteração para fazer a integração, a reintegração do seu código, acontece um monte de merge, e aí dá um monte de problema, de conflito, gera um monte de treta enquanto você está fazendo essa reintegração, porque o código está muito acoplado. Então, às vezes, eu sei que muita gente pensa que injeção de dependência é uma coisa legal porque se eu fizer eu tenho teste. É claro que se você não tiver
a injeção de dependência, ou se você tiver uma dependência forte dentro do seu código, você não vai conseguir fazer o teste. O teste unitário, pelo menos. Né? Dá para fazer o teste, mas ele não vai ser um teste de unidade. Ele vai ser um teste de integração. A injeção de dependência, ela proporciona, ela permite o teste de unidade. Mas não é só isso. Muita gente tem na cabeça que só serve para fazer teste, e não é verdade. É um bom padrão, né? Um bom design pattern, não depender das classes diretamente. Tem até dentro dos princípios Solid, né, um deles é sobre a injeção de dependência, que é você depender de comportamentos e não de implementações concretas. É justamente para que você consiga fazer uma coisa de cada vez. Fazer primeiro a sua classe da controller aqui, fazer ela funcionar e depois você vai fazer o produto repository. O que geralmente a gente faz é, eu estou fazendo aqui a minha controller, aí eu paro, começo a fazer o produto repository, aí depois que eu termino eu vou para a próxima parte e por aqui vai aqui suas 20, 30 dependências do seu código. É muito mais simples se você fizer a codificação dependendo só dos comportamentos e não das implementações concretas. Então, injeção de dependência sim é muito bom e permite que você faça testes de unidade, mas não é só isso. É uma boa prática. É sempre bom você depender só dos comportamentos e não da implementação concreta em si. E, obviamente, por ter esse acoplamento, como eu já falei, o teste ele não, você não vai conseguir fazer um teste de unidade. Você sempre vai fazer teste de integração. Várias classes se comunicando dentro do seu método. Você nunca vai conseguir testar o seu método sozinho sem depender de ninguém. E nesse caso aqui, claro que eu estou usando uma implementação aqui que não é um banco de dados, é só uma lista, mas se você tiver uma dependência aqui com um banco de dados, ainda é muito pior, né? Você ainda vai ter que conectar no banco, você vai ter que ver lá se o banco tem registro, tem uma série de problemas aí que atrapalham o seu teste, e é por isso que o teste de integração ele já é mais complexo, né? O teste de unidade ele é mais simples, você tem que mexer mais no código, mas ele em si é uma coisa muito mais simples do que um teste de integração, ou um teste funcional, que é quando você está ali fazendo um teste mais end-to-end mesmo, como o usuário usa o seu sistema. Bom, eu vou mostrar aqui, falando já de testes, né, já que a nossa parada aqui sempre é sobre testes, eu já rodei a API, eu vou te mostrar aqui que eu fiz um teste para esses caras. Deixa eu só salvar aqui. Eu já criei uma classe de teste aqui que faz teste lá naquela controller. Como hoje a pauta não é exatamente o teste, eu já deixei o teste pronto aqui para agilizar. Se a gente ver aqui, vocês já devem ter visto aqui no nosso painel. Os testes estão passando, né? Já deixei tudo pronto. E aqui o que a gente faz é instanciar controller, chamar o método obter preço, que é o que a rota chama quando você bate na controller no get aqui, e testar os responses. Ele vai retornar um action result. E aqui eu estou fazendo as conversões para poder pegar o valor JSON que eu coloquei lá dentro. Né? Não vou entrar muito no detalhe aqui da parada da API, porque eu estou imaginando que você já sabe. Se você não sabe, ou se você tiver dúvida em alguma outra coisa que eu estou colocando aqui, que eu estou citando aqui nessa aula, deixa aí no comentário, manda para mim por mensagem, sei lá, posta em algum lugar aí, para eu poder ver, porque às vezes é uma coisa que você tem dúvida e eu posso criar um outro conteúdo, uma outra aula para te ajudar a tirar essas dúvidas. Para hoje é injeção de dependência, mas de repente a gente pode falar de outros assuntos. Já tenho algumas pautas prontas, mas seria muito legal se vocês mandassem essas pautas para mim. Coisas que vocês têm dúvida de como funciona, tal. Pode mandar e a gente esclarece aqui. Até eu estava falando do Action Result, né? O próprio retorno
do MVC, do ASP.NET MVC, ele já é uma interface que inclusive é bem flexível, o Action Result. E é bem interessante, né? Muita gente que veio ali das versões passadas do MVC, ou principalmente quem veio do WCF, né? do SOAP, do ASMX, tem o hábito de devolver objeto fixo aqui, né? E aqui o Action Result resolve bastante problema com retorno HTTP Code, tem uma série de padrões de web que ele te ajuda a resolver, ele é bem mais interessante. Bom, rodou os testes aqui, ó. Então eu criei testes para 3 situações. Eu até já tinha anotado aqui, mas como eu já criei o teste. Antes da gente começar a mexer um pouco, né, então eu criei esses testes aqui para a gente poder mexer neles numa boa, sem quebrar o código. É uma boa prática que você sempre crie testes antes de fazer refactoring. Você pode fazer o refactoring antes, sem teste nenhum se você quiser. Não é um crime, ninguém vai te prender por isso, mas eu não recomendo. Se você vai fazer um refactoring, ou você tem teste ou você tem coragem. Se você tiver teste, legal, você se garante um pouco mais. Se você tiver só a coragem, mete a mão lá e faz, não tem problema nenhum. Não recomendo, mas, cara, cada um faz o que quer da vida. E aí, quando você vai fazer os seus testes, é sempre muito importante que você pense nos resultados esperados, né? Aquilo que você acha que você... baseado na sua leitura do método, no entendimento daquele método, o que ele tem que fazer e quais são os retornos possíveis que ele tem. É claro que se você tiver um método de 900 linhas, de 500 linhas, de 2.000 linhas, vai ser um pouco difícil de aferir aí qual que é o resultado esperado. Esse método aqui ele já não é tão pequeno, mas ele tem aqui 35 linhas, mais ou menos. Acho que é isso, né? 35 linhas. Perto ali de 35 linhas mesmo. Já não é uma coisa tão simples, né? Porque já tem várias dependências aqui. Tem 2 dependências, né? E já não é uma coisa tão simples de testar e nem de refatorar. Se você tiver um método de 1.000 linhas, você vai ficar aí um bom tempo para fazer esse refactor. É importante você sempre tentar fazer métodos pequenos, né? Quanto menor, mais simples de manter. Eu sei que muitas vezes a gente pega o legado pronto aqui e não tem a oportunidade de ficar refatorando a todo momento. Talvez em outras aulas aí a gente pode falar um pouco mais sobre esse tipo de refactoring, né? Refactoring em código legado, num código um pouco mais complexo. Isso aqui você pode considerar um legado também, porque já não tinha teste, né? Então o que não tem teste já vira legado automaticamente. Mas já é um código um pouco mais despreparado aqui. Então esse teste aqui, eu fiz um levantamento daquilo que o teste faz, né, e ele faz essencialmente 3 coisas. Uma é retornar um erro se não encontrar o produto, que é esse return aqui. Depois ele tem um outro return aqui que sempre vai devolver OK, HTTP 200. E tem 2 situações aqui. Se ele achar o produto e o produto não tem taxa de entrega, ele vai retornar um preço total igual ao valor do produto, que é esse cara aqui. E a segunda situação é que se ele encontrar o produto, mas ele tiver uma taxa de entrega, ele tem que fazer um recálculo lá, e aí ele vai retornar um valor de entrega e vai retornar o preço total igual à soma do valor do produto e do valor da entrega. Uma lógica bem simples, nada demais aqui. Que é esse cara aqui. Então, se tem entrega, ele vai chamar aqui o taxa entrega repository na mesma linha do produto, que é só uma lista, e tem um método obter aqui para ficar mais simples. Mas você pode imaginar aí que ele poderia até ir no banco. E ele retorna aqui o percentual da taxa e a gente faz o recálculo aqui. Bem simples, nada demais, bem tranquilo. Quando a gente tem essas dependências, para poder fazer o teste, eu preciso desacoplar essas classes. Eu preciso desacoplar essas dependências para poder tornar esse teste mais eficiente, né? Um teste unitário, um teste de unidade de verdade. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar um aqui que... Opa!
Botão errado aqui. Eu vou pegar um teste aqui que é mais completo, né? Porque esse aqui já vai dar um 404 logo no começo. Igual ao valor do produto. Vamos dar um debug nesse teste aqui. Então instanciou aqui preço controller, vamos lá no obter preço. Estou chamando aqui. E quando eu der um obter, eu vou precisar aqui da implementação concreta desse método obter. Né? Então ele vai ler aqui, no construtor ele me devolveu uma lista de produtos, né? Ele preencheu a lista de produtos. E aí eu vou dar um find nessa lista aqui. Ele encontrou o produto, né? Passou o produto 2. E aí que o celular super novo, né? Ele não tem taxa de entrega. Então ele vai entrar aqui e vai sair e vai dar OK. Veja que o fluxo ele está passando pelas dependências. Deixa eu até vou rodar o próximo teste aqui que ele é mais completo, né? Ele chega a entrar no outro repositório também. O fluxo do código ele está andando aqui. O debug é muito legal para ver esse lance da dependência, né? Porque a gente consegue acompanhar exatamente como o fluxo de execução do C# está rodando. Eu estou aqui em preços controller, esse é o meu entry point, né? Esse método aqui é o início, ele está rodando, vou chamar aqui obter preço. Vê que o controle ele está todo aqui na mão do executor, né? Então ele está indo linearmente, exatamente do jeito que a gente está pedindo aqui. O produto repository, ele entrou aqui, obter, deu o find, ele tem taxa de entrega, ele vai entrar aqui no taxa repository, vai preencher a minha lista e vai dar um find nesse cara também. Ele vai retornar aqui um valor de taxa e vai executar. Então veja que o fluxo do programa passou por todas as etapas, uma por uma. Né? Então entrei aqui nessa dependência, fui para cá, beleza, aqui eu dei um new, aqui nesse cara aqui eu dei um new, então eu vou chamar, é esse cara aqui que eu vou chamar, e ele está obedecendo o nosso fluxo aqui. Para poder fazer o desacoplamento, a gente usa uma técnica chamada inversão de controle. E o que seria inversão de controle? A inversão de controle é tirar o controle do fluxo do programa da mão do método original. Então, quando o método está executando aqui, como eu falei, eu estou dando new, o próprio método obter preço, ele sabe quem é o produto repository. Ele está instanciando aqui porque a dependência dele é forte. Então, a gente viu lá que quando eu troquei o nome do produto repository para produto repository X, ele quebrou porque ele não sabe quem é. Então, aqui o próprio método sabe exatamente quem é a classe que ele tem que chamar. Ele está no controle. Quando ele passa aqui, ele fala assim, olha, você vai usar produto repository e vai chamar esse método obter, que é essa implementação aqui. Ó, exatamente essa aqui. Então, o controle, do jeito que está aqui, o controle está na mão do próprio método. Ele sabe tudo sobre a execução que ele está fazendo. Quando a gente faz, para fazer o desacoplamento, a gente tem que inverter esse controle. A gente tem que tirar esse controle do fluxo da mão do próprio método. Por quê? Porque se eu conseguir depender só do comportamento, não me importa o que o método faz internamente, o que aquela classe executa internamente. Só me importa o resultado que ela gera. Se o método tem uma dependência direta aqui e ele conhece a implementação concreta, você não está dependendo só do comportamento da classe. Lembra lá nas suas aulas lá de orientação a objeto que o estado, né, os campos da sua classe é o estado e os métodos da sua classe são os comportamentos. Ou seja, se eu tenho aqui uma mesa, a mesa tem uma cor, a minha no caso amarela e branca, né? Ela tem um atributo cor que um atributo cor que no meu caso vai estar com valor amarelo,
sei lá, um outro atributo que é cor secundária, que é branco. Ele vai ter um atributo que é altura, e talvez ele tenha aí um método abrir, se eu tiver alguma coisa aqui para abrir a mesa e deixar ela maior. Eu tenho o método mover, eu posso mover ela para os lados, eu posso carregar a mesa, são comportamentos da mesa, e atributos, né, estado da mesa, como a mesa está agora e o que ela faz. Quando a gente depende só do comportamento, não me importa o que exatamente ela faz, desde que ela faça. Talvez eu não precise saber como a sua classe faz um cálculo do imposto de renda. Eu só preciso do valor desse imposto de renda. Eu talvez, se você tem uma classe lá que faz uma geolocalização da posição onde o usuário está, baseado no GPS, mais algum outro cálculo maluco de antena, posição das antenas do Wi-Fi ou do 4G, para o seu aplicativo provavelmente isso não importa como ele faz, só importa que ele diga que esse sensor ou que essa classe dentro do aplicativo, que ela informe para você qual é a posição que você está. Você não quer saber como ele faz para arrumar essa posição desde que ele te entregue. Isso é uma coisa muito comum quando você consome um componente do Nugget, por exemplo. Se você usa Mediator, se você usa Automapper, que são pacotes muito usados acho que todo dev hoje C# deve usar pelo menos um dos dois. Você não precisa saber o que o Automapper faz, você simplesmente chama os métodos dele e ele faz. É muito mais simples trabalhar desse jeito. É que quando a gente está dentro do nosso próprio programa, a gente não fica pensando muito nisso, né? Como eu posso fazer, eu tenho acesso a mexer nesse componente, é muito mais simples eu ir lá e mexer. Mas é que parece ser simples, mas muitas vezes não é tão simples quanto parece. Dá muito mais trabalho, a gente só não enxerga, né, esse trabalho. Além da bagunça que eu falei no começo lá, que você vai mexendo um código, o outro tá mexendo, vira uma zona mesmo. Às vezes é bom você parar para pensar nisso, né? Por que meu trabalho é uma zona, parece bagunçado? As coisas são difíceis de fazer, tem muito merge, de repente é o seu código que precisa de algum ajuste aí, uma coisa para você pensar. Então, inversão de controle é isso, inverter o controle, tirar o controle da mão desse método aqui e passar para um outro lugar, para que ele não conheça a implementação concreta do método e sim só o comportamento, né? Aquilo que ele devolve e como ele devolve. Uma das formas de se implementar a inversão de controle é a injeção de dependência. Então, também diferente do que muita gente acha, né? Existem várias formas de se implementar a inversão de controle. Na verdade, não são várias, né? Eu conheço duas, só que é o padrão injeção de dependência e o padrão Service Locator. O Service Locator é um pouco menos usado. Injeção de dependência é muito legal, porque o próprio .NET Core agora, desde o começo, ele já implementa um container de injeção de dependência, que é muito simples de usar. Antigamente a gente tinha que usar componentes externos para fazer, e agora frameworks, né? E agora é muito mais simples, está tudo built-in aqui na plataforma, você pode usar sem precisar de nenhum framework de terceiros aí. E não vamos falar de Service Locator, né? Vamos falar só de injeção de dependência. É o mais comum também, é o que mais você vai ver. Tem algumas formas possíveis de você implementar a injeção de dependência. A maioria das pessoas conhece a injeção de dependência por construtor, que é o mais comum de se usar, mas você também pode fazer injeção de dependência dentro dos métodos. Você pode injetar a dependência dentro de campos, de properties. Você pode criar uma property pública e injetar sua dependência lá. Tem algumas formas para você fazer. O mais comum realmente é usar o construtor, porque ela é mais simples também. E aí vamos começar a fazer um refactoring aqui no código. E aí, já falei bastante aqui, vamos para a mão na massa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é interface. Não tem jeito, se você quiser fazer a injeção de dependência, você precisa usar a interface. É a única forma que você tem de expor um comportamento sem precisar da implementação concreta. E aí, para isso, as interfaces são muito úteis. Eu vou criar aqui no repository mesmo
Tem um jeito muito fácil de criar interfaces aqui quando você está fazendo refactor, né? Você simplesmente vem aqui, copia a classe original, troca o nome aqui e muda aqui, ó, interface e produto repository. E aí você só apaga o código e deixa o método sem implementação aqui. E aí não pode ter um modificador de escopo, né? Simples assim, rapidão. Um truque que você pode usar aí que facilita a nossa vida. E aí aqui na classe de produto repository. Ele implementou, vamos buildar aqui para ver. Beleza, continua tudo igual. E aí aqui, o que a gente tem que fazer? Para a gente implementar a injeção de dependência aqui, vamos usar a injeção por construtor. Prod rep. Eu criei aqui o cara no construtor. Vou criar um private. Para armazenar esse cara. Só como get. Se você... eu me incomodo um pouco às vezes com convenção de nome, com coisas desse tipo. E muita gente prefere criar aqui como um private, uma variável local só com underline aqui, né, underscore no começo. Eu não gosto muito por causa da convenção de nomes aqui, prefiro deixar prod rep. Mas é só um detalhe aí, são discussões que todo dev tem em algum momento e que de verdade também às vezes faz sentido, às vezes não faz. Você pode fazer do jeito que você achar melhor aí. E aí, como ele é private, eu não vou mexer nele, né? Eu deixo só o get aqui, read only. E aí, para esse cara aqui, o que a gente vai fazer é trocar a implementação dele para só dar um obter. Vamos buildar o cara aqui. Legal. E aí lá no nosso teste já deu pau. Muito legal de ver que toda vez que você faz mudança no código, a vantagem de você ter um teste é que o teste quebra quando você refatora o seu código. Se você não está fazendo, se você faz um teste e toda vez que você mexe no código os testes não quebram, alguma coisa você está fazendo de errado. Provavelmente seu código não está testando nada. O teste é feito para quebrar. Se você tem um teste lá, alterou, builda e ele quebra. É sempre assim. Beleza? Se o seu teste não está quebrando, não fique feliz. É que alguma coisa tá de errado você está fazendo lá. Tem que dar uma olhada. Provavelmente você não está testando nada. Para essa dependência aqui, eu vou resolver ela do jeito mais simples possível. A gente vai criar aqui um fake. Copiou aqui porque é outro projeto. Eu vou criar uma classe nova aqui, produto repository fake. Unit test. Vou dar um namespace aqui para não me confundir, né? Fake. Certo aqui. E aí aqui, como ele é um fake, eu vou devolver qualquer porcaria aqui que dá na mesma. Então eu vou colocar aqui, vamos ver, código 1, nome teste, vou colocar aqui produto teste, preço R$10, tem taxa igual a falso.
Damos aqui. Só tirar essa dependência agora aqui. E aqui o que a gente vai fazer é var prodmock igual a new produto repository fake. Ah, eu errei o nome aqui, ainda estou pensando aqui. O que tá diferente? Errei o nome. Bom, tudo bem. É que aqui eu deixei refactoring injeção de dependência, aqui refactoring injeção dependência. Não tem problema. Ficou meio esquisito, mas tudo bem. Então aqui o nosso fake está aqui. E aí o que a gente precisa fazer é só injetar a nossa dependência aqui prodmock. Como os dois implementam iProduto repository, aí a nossa classe aqui vai buildar também. Certo? Opa. Fake. Não, esse cara aqui. Agora, para buildar a gente replica esse cara aqui em todos. E aí temos o nosso build. E aí buildou. Então aqui a gente já conseguiu tirar essa dependência. Veja que quando a gente fala, voltando lá ao assunto da inversão de controle, por que a gente inverteu o controle aqui? Agora, a nossa classe de controller, o método obter preço, ele não conhece a implementação do método obter. Até se você ver aqui, ele não vai mostrar nada, né? Só vai mostrar a interface. Porque a gente está dependendo agora do comportamento. A gente abstraiu para uma interface, né, que é um contrato de comportamentos, e aí a dependência que a gente tem agora é com a interface. Qualquer outra classe que você quiser plugar aqui no lugar do produto repository, você consegue plugar, como a gente fez aqui no produto repository fake. Então qualquer um que chamar aqui o preços controller pode trocar a implementação do iProduto repository, né, e trocar o obter do jeito que ele quiser. Porque agora o controle não está mais na mão do método obter preço. O controle agora está na mão de quem invoca a classe preços controller. E é por isso que a gente diz que o controle está invertido. Que houve uma inversão de controle. Uma inversão de controle por injeção de dependência. Então eu estou injetando a minha dependência no código para poder inverter esse controle. Agora quem que demanda essa nova dependência? Aqui no caso do nosso teste, agora é o meu método de teste. O método que está consumindo esse cara, ele consegue fazer aqui a troca. Né? Então, ao invés de chamar preços controller, nesse método aqui, eu vou chamar o produto repository fake. E aqui deu um erro maluco aqui. Muito provável por causa do... aqui. Vou botar um breakpoint aqui. Vamos botar um breakpoint aqui no new. E aí a gente consegue ver lá do começo. Então, deu um new no fake aqui. Preenchi. E agora, vamos chamar aqui o obter preço para ver. Quando eu for chamar o obter preço, olha quem que ele está me devolvendo aqui, ó. Produto repository fake. Não está mais chamando aquela outra implementação. Eu, no meu teste, estou fazendo a troca do fluxo.
Eu estou demandando quem que vai responder por esse comportamento. Então eu estou no controle, não é mais o método obter preço. E é por isso que ele é uma coisa extremamente interessante. Vamos ver aqui o que ele retornou. Sim. Deu um new aqui, produto DTO. Ah, claro, porque esse método tinha que retornar um nulo. Aqui deu erro porque deu erro no teste, né, nesse caso. Aqui. Porque esse cara aqui precisava retornar nulo quando o código do produto é zero, né? Então ele está esperando aqui que eu obter preço, se eu passar zero, ele vai me retornar um nulo. Aqui na produto repository, como eu estou simulando aqui uma base de dados, não tem o zero. Então eu sei que se eu passar zero, vai dar not found. E aqui começa a brincadeira começa a ficar um pouco mais complexa. O meu fake aqui, ele devolve fixo um new produto DTO que tem código 1. Então a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Para eu poder fazer o meu teste rodar, eu vou ter que começar a manipular o meu repository fake. Por quê? Porque eu preciso começar a simular os comportamentos que eu quero, os comportamentos que eu uso no meu teste, né? Os comportamentos que eu quero testar e que a minha classe original tem também. Então eu sei que se a minha classe original, quando ela fizer aqui a conexão no banco fictício, ele vai me retornar aqui esse código, esse código, esse código, esse código, mas se for zero, vai retornar nulo, porque vai dar um find aqui e não vai achar ninguém. Então aqui, como eu estou no controle dessa classe fake, eu posso vir aqui e simplesmente fazer o seguinte: if código igual a zero, return null. E aí se a gente rodar aqui o nosso teste de novo, o teste passa. E se a gente debugar de novo aqui, só para ter certeza, new controller mock, obter preço, meu prod já retornou nulo. Retornou nulo, ele vai dar um not found aqui. Simples, né? Parece um pouco complexo, mas não é tão complexo quanto parece, não. É só que, como eu falei, a gente não está acostumado a tratar com esse tipo de coisa. Vamos rodar o segundo teste aqui para a gente ver, já que a gente já fez um refactor no código lá. Aí esse cara quebra. Por que ele quebra? Eu pedi aqui obter preço 2. Não, é isso? É isso. Obter preço 2. O actual voltou 10. Só para a gente entender o que aconteceu. Breakpoint aqui. Debug. Então, vamos lá. Nosso produto repo é o fake. Passamos aqui. Não voltou nulo. Vamos ver o que retornou no prod aqui, que é o nosso DTO. Retornou código 1, produto teste, preço 10. Mesmo tendo passado aqui o código 2, a gente viu aqui que na nossa classe fake, ele ignora o código aqui e já dá um return direto do que você pediu. Então, é isso aí. O produto tem taxa de entrega? Não. E ele devolveu. Então ele devolveu o nosso preço de 10 aqui, e aí realmente dá erro, porque ele está esperando um outro comportamento. O produto original, ele vai devolver aqui para o código 2, vai devolver esse cara aqui. 4.976.
Então, para que a gente consiga fazer isso, uma outra opção também é colocar um outro if aqui. If código 1, opa, código 2, return new produto 2, a descrição ele não olha, 49,76 e não tem taxa de entrega. Fazendo isso no nosso fake, o método executa. Agora, se a gente rodar o último teste aqui, deu erro também. Controller. E aí, só para a gente entender exatamente o que aconteceu, o nosso prod aqui voltou 1. Só que esse cara aqui precisa ter a taxa de entrega. Porque nesse teste aqui, ele tem que entrar naquele if. Então, a gente teria que fazer o obter preço do 1. E aqui é até mais fácil, né? A gente pode pôr um true aqui. E ele vai entrar naquele if. Estava esperando aqui 211,34 e ele retornou aqui 30 centavos de valor de entrega. Que é esse cara aqui. Para a gente encurtar a conversa, vamos trocar aqui o fake para esse cara. É mais fácil, né? Só para a gente fazer o teste passar. E o teste passou. Então veja que aqui a gente conseguiu fazer a alteração, só que ainda tem um outro pequeno problema aqui, né? O taxa entrega repository também tem uma dependência forte. Então a gente já alterou, fizemos os testes, né? Fizemos o teste passar. Agora a gente refatora esse cara também. Interface, mesmo esquema. Veja que você pode fazer isso aqui tudo de uma vez, não é um problema, né? Se você já tem traquejo aqui com o código, mas eu sempre recomendo que quando você for fazer algum refactoring que você já tem teste ali rodando, não faça tudo de uma vez, faz uma coisa de cada vez, altera, faz o teste passar, depois você volta e continua alterando. Se você faz a alteração toda de uma vez, começa a quebrar em tudo que é lado. E aí se você não sabe direito o que é, você começa a perder o controle do que você fez e vai se embananar com a parada. Então, mexe devagar, não precisa ter pressa. Se você já tem o teste lá, alterou, faz o teste passar. Alterou, faz o teste passar. Beleza? Eu sei que às vezes dá um ciricutico, né? A gente quer mexer no código o mais rápido possível. Porque tem um bloqueio que a gente tem aqui de sempre pensar, ficar desenhando o código na cabeça. A gente escreve ele mentalmente antes de escrever no editor. Então, provavelmente eu vou fazer uma aula sobre isso também. Mas é um problema, isso atrapalha a gente a fazer teste. Vamos lá no nosso controller. E o mesmo esquema aqui. O que a gente vai fazer vamos trazer essa dependência para cá. Taxa repo.
taxa repo. E aí aqui a gente simplesmente mata essa dependência aqui. E aí vamos ter que fazer o mesmo acerto aqui nesse cara. Vamos pegar aqui o nosso taxa entrega repository. Renomeamos ele para taxa entrega repository fake. No. Repository fake. Esqueci de um detalhe aqui. Tem que implementar e taxa repository, né? Senão não vai rolar. Esse cara aqui também. E aí, mesmo esquema. Já vou copiar a taxa 1 aqui. Produto 1. Já retorna esse cara aqui. Eu dou o mesmo erro. Agora a gente só injeta o taxa mock aqui. Entrega. Unit test. Acertar as dependências aqui. Taxa entrega. Repository fake. Opa. Taxa mock. E aí a gente vem aqui e faz a troca. Agora a builda. Vamos rodar nossos testes. Os dois primeiros não chamam o taxa entrega repository fake, né? Esse cara aqui chamou, já deu um errinho aqui. Vamos debugar ele de novo para ver. Eu estou batendo bastante no debug para vocês enxergarem esse fluxo, essa mudança do fluxo. O ideal é que depois, com a prática, você pare de ficar olhando para o debug e comece a olhar para o resultado esperado. Mais interessante. Mas vamos devagar, né? Uma coisa de cada vez. Tem taxa de entrega sim. Vamos ver aqui o taxa repo. Taxa repo foi trocado pelo repository fake. Invertemos a dependência de novo, né? Invertemos o controle de novo. O controle está lá na nossa classe de teste. E aí aqui ele retornou os valores. Ele estava esperando aqui 211,34, ele retornou 352,24. Vamos só checar aqui qual que é o valor certo que a gente tem que imputar. Que valor de entrega, produto controller. Ele era aqui o produto 1. Taxa fake. R$744 é o produto 1 mesmo, taxa fake 1.
taxa repository 1. Ah, não, é a faixa de CEP, né, que muda aqui. Calma aí. Na verdade, aqui o taxa fake certo é esse aqui. E aí o teste passa. Então, se a gente rodar de novo aqui, todos os nossos 3 testes estão passando e a gente eliminou as dependências aqui da nossa classe controller. E se eu por acaso vier aqui e fizer uma alteração, produto repositório, se eu fizer de novo essa alteração aqui, nós não temos o erro do build. Então realmente a implementação concreta já não importa. O que importa aqui é o uso do comportamento, é o consumo do comportamento. Qual classe faz, o que ela faz dentro desse método, já não importa tanto. O que importa é que alguém faz e a gente consome esse método do produto repository e do taxa repository também. É claro que, olhando aqui para o nosso teste, ele fica um pouco, talvez um pouco esquisito, né? Porque você deve estar pensando aí, mas aí se eu fizer alteração, alguma alteração no banco de dados, por exemplo, esse teste já não vai passar mais. Sim, para esse teste talvez não passe, por conta dos valores que a gente colocou aqui. Mas quando a gente vai fazer um teste, a gente precisa criar, quando a gente vai criar uma classe fake, a gente precisa fazer um controle desses valores, porque aqui, de novo, a gente não está dependendo da implementação, mas sim do resultado que ele retorna. Então, quando eu quero fazer fazer um controle desse o que a classe vai retornar, eu preciso criar um mecanismo para que isso aconteça. Então aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma troca aqui no repository fake e não quiser mais... Vamos pegar o produto fake aqui que é mais fácil, né? Eu sei que se for código zero tem que retornar nulo, tem toda aquela parada lá. O que eu posso fazer para controlar isso de dentro do meu teste é, por exemplo, criar aqui no construtor... Eu posso receber um produto DTO eu posso criar um private produto DTO aqui, vou criar um campo aqui para receber ele. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu só vou dar um return DTO. Se eu der um build aqui, meu teste vai quebrar. Então, de novo, eu estou usando a técnica da injeção de dependência, só que agora o que a gente vai injetar aqui são valores de teste. Aqui é nulo. Aqui a gente já tinha o nosso retorno, né, para código 2. Então, eu quero retornar aqui produto 2. E aqui eu quero retornar produto 1. Buildou.
Vamos rodar nosso teste aqui. Buildou. Rodou os testes. Então dessa forma eu estou controlando o valor dos meus fakes. Eu não preciso deixar tudo hardcode aqui, eu posso controlar do lado de fora. Eu estou manipulando o dado do meu teste para que o meu fake retorne aquilo que eu quero e não aquilo que ele vai no banco. Não me importa se ele vai no banco ou não, né? E até por isso eu fiz questão aqui de deixar uma classe bem simples, que só dá return mesmo. Porque se fosse uma classe aqui que ia no banco de verdade, ia ter aqui conexão com o banco. A gente está abstraindo toda essa complexidade e deixando só o comportamento. Não me importa o que ele faz, só me importa que ele devolve o que eu espero para o meu teste. Então, nessa situação aqui é um teste mais simples que eu estou devolvendo nulo. Se eu quiser aqui fazer um outro teste de, por exemplo, aqui como a nossa regra da controller, quando não tem o valor quando não tem a taxa de entrega, ele vai devolver o que está no cadastro do produto. Então aqui no nosso teste 2, eu posso, ao invés de retornar igual lá, eu posso dizer aqui que o retorno é 10.020.33. E aqui eu posso colocar qualquer coisa. Então eu coloco aqui, novo produto. Que precisa de um M aqui para indicar o décimo. Quando eu obter aqui, eu dou o run. O teste bugou porque ele me devolveu o valor do meu teste. Agora eu simplesmente venho aqui e faço a troca. Ou seja, nesse teste aqui, o que a gente está testando não é se está obtendo o valor certo do banco para trazer aquele valor exato do produto 2. O que eu estou testando aqui, aliás, vou trocar aqui, ó, vou colocar produto 33. Para você ver aqui que está rodando. Porque eu não estou dependendo do dado original da aplicação. Agora eu estou manipulando o dado do meu teste, porque o que eu estou testando não é o dado. O que eu estou testando é o comportamento da minha classe. E aí ele retornou aqui, ó, mesmo com o código 33. Por quê? Porque o meu obter, ele não está procurando pelo código 2. Ele está procurando, ele só está retornando o dado que eu manipulei. Então aqui não tem uma checagem de tipo. Eu vou deixar aqui 33 só para não confundir a cabeça, né? mas é isso, eu não tô fazendo um find desse código, eu estou retornando um dado qualquer. O que importa para mim nesse teste ele tem que retornar o preço total igual ao valor do produto. É o que eu estou checando aqui, os dois estão iguais. O teste passou. Não importa o dado, importa o comportamento daquele cara, né? E aqui você pode fazer a mesma coisa aqui também com o cara da taxa de entrega. Eu não vou alterar porque já está estendendo muito aqui, e acho que já é hora de finalizar. Um último ponto que eu quero mostrar para vocês dentro da aplicação .NET Core, beleza, eu fiz a alteração, mas como que eu executo isso? Se a gente botar o projeto para rodar aqui, lembra lá no começo da aula que ele estava funcionando. Então está passando aqui código 1, CEP de entrega um X aqui, né? E vai estourar um erro. Por quê? Porque ele não consegue resolver esse serviço e produto repository. Então eu preciso fazer uma alteração lá no meu código para poder resolver essa dependência. Aqui no .NET Core, o que a gente vai fazer é vir aqui no Startup e no nosso método aqui Configure Services. Você vai fazer a injeção do cara aqui. Vou injetar como scoped. E aí eu vou dizer aqui que i produto
repository. Usa produto repository. E a mesma coisa para o cara da taxa. E esse método aqui vai fazer a injeção dessa dependência aí, produto repository e taxa entrega repository, no container de injeção de dependência do ASP.NET Core. Quando ele for instanciar controller, o próprio container vai te mandar essa dependência aqui. A gente pode fazer uma outra aula um outro dia para falar sobre o mecanismo de injeção de dependência do ASP.NET Core. É muito legal porque ele funciona. Parece até mágica, né? Quando a gente olha e não conhece direito. Parece que as coisas, caramba, tudo funcionou aqui, beleza. Tem todo um mecanismo aqui de framework por trás, mas é muito legal que seja transparente, né? A gente não tem que ficar se preocupando em resolver dependência. O próprio container resolve para você, a própria aplicação, né, ela faz essa resolução e você não se preocupa, você simplesmente injeta lá e as coisas funcionam. É até perigoso às vezes porque muita gente não sabe direito como que usa esse mecanismo e às vezes faz comete alguns erros ali que chega a impactar a aplicação em termos de performance ou às vezes até em termos de funcionamento mesmo, gera bug por conta do mau uso do container. É bom dar uma estudada nisso, se você não conhece, dá uma estudada lá. A documentação da Microsoft é bem legal nesse sentido, mas talvez eu faça aqui uma aula, se vocês acharem que é legal, comenta aí no vídeo, onde você estiver assistindo, que eu posso repassar isso daí e a gente pode criar uma aula disso sim, eu acho que é bem interessante. Mas como vocês viram aqui, funcionou. Né? O nosso código rodou aqui, eu posso chamar direto, né? Deixa eu chamar direto aqui para vocês verem. A injeção de dependência está funcionando, aqui o código 1 já rodou, né? Deixa eu só carregar aqui a aplicação. Vamos pegar aqui o código 4. Um roteador Wi-Fi aqui, se eu colocar um outro CEP aqui, sei lá, 99.88.0.0.0, vai dar um valor de entrega aqui, um preço total. Deixa eu pegar o produto 3 que eu acho que ele tem entrega. Aqui já vem um range de CEP aqui. E se eu colocar aqui um produto 7, por exemplo, que não tem, ele fala que produto não encontrado. Certo? Então é isso. Acho que deu para cobrir bastante coisa. Um último ponto que eu queria colocar aqui, eu falei que o outro era o último, né? Mas não era o último. O último ponto aqui é sobre essas classes fake aqui. Você não precisa fazer a criação dessas classes desse jeito. Existem vários frameworks de mock. Eu não vou entrar no assunto aqui porque é um assunto realmente bem extenso. Eu só quis demonstrar aqui para você ver como funciona a injeção de dependência. É bem legal de ver desse jeito. Muita gente já começa pelos frameworks de mock. E às vezes a coisa fica um pouco confusa na cabeça. Como que funciona? Por que funciona? Como assim eu consigo trocar aqui uma dependência? O que eu tenho que testar? O que eu não tenho que testar? Eu quis demonstrar aqui para você uma forma mais simples de entender a injeção de dependência, para você não se embananar quando a gente for falar de mock. Em algum momento aí, em alguma aula, eu provavelmente vou soltar alguma coisa assim sobre mock. É muito legal, um assunto muito bacana, mas você não precisa refazer suas classes, você pode usar um framework, e aí eles são super mega elaborados, dá para fazer dezenas de coisas com eles, é bem bacana. Mas aqui eu queria demonstrar a injeção de dependência e como que ela afeta os seus testes. Dá uma olhada aí no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida de como isso funciona, sei lá, algum dos conceitos que eu falei aqui que você não entendeu a partir de injeção de dependência do ASP.NET Core, ou sei lá, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula aqui, deixa lá nos comentários. Pode me mandar, eu vou ler todos, garanto que eu leio todos. E aí, se vocês tiverem sugestão também de coisas que vocês acham que pode ser legal a gente falar aqui,
me manda e eu elaboro uma aula aqui, eu mostro para vocês na prática como fica. Eu acho muito legal fazer esses vídeos com mais detalhes, né, um pouco mais longos. Eu sei que às vezes é difícil ficar tanto tempo assistindo, né? Mas, cara, joga aí na velocidade super alta aí, 2, 3 vezes no YouTube ou no seu player, e dá uma assistida. Tem vários pontos interessantes aqui que eu falei que eu acho que vão te ajudar também. Se você puder assistir a aula toda, muito legal. Se não der também, tudo bem. O importante é que você consiga captar os conceitos-chave aqui, né? Algumas coisas são muito importantes para você poder fazer teste de unidade e para você também melhorar um pouco aí as suas habilidades de programação. Beleza? Deixa seu comentário lá, até a próxima. Valeu!